A Alemanha, União Europeia e Reino Unido criticam a decisão dos Estados Unidos de impor proibições de viagem a 5 europeus acusados pelo governo de Donald Trump de pressionar empresas de tecnologia a censurar ou suprimir opiniões americanas. Quais são os detalhes dessa história que vem chamando a atenção? Pois é, Tiago, é mais um imbróglio diplomático e algo que evidencia toda essa diferença ideológica entre os dois lados do Atlântico, que outrora eram muito fraternos aliados e agora passam por esse momento de tensionamento. Os Estados Unidos proibiram a entrada de 5 cidadãos europeus, entre eles políticos, importantes pessoas no meio jurídico, dos direitos humanos, por conta de serem aqueles idealizadores de projetos de regulamentação das big techs dentro da Europa. Inclusive Thierry Breton, esse que também idealizou essa questão da regulamentação das redes sociais dentro da União Europeia, foi um dos atingidos por essas medidas. E isso foi justificado pelo próprio secretário de Estado, Marco Rubio, que aqui trago as aspas dele. Por muito tempo, ideólogos na Europa lideraram esforços organizados para coagir plataformas americanas e punir pontos de vista americanos aos quais se opõem. O governo Trump não tolerará atos flagrantes de censura extraterritorial. Fecha aspas. Basicamente dizendo que tudo aquilo que está sendo feito no campo da regulamentação das redes dentro da Europa seria um ato de censura ou contra a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, algo que os europeus contestam, falando que todas essas legislações foram aprovadas pelos parlamentos nacionais ou pelo Parlamento Europeu, todos eles com um mandato popular após serem eleitos. Exatamente essa dissonância fez com que o próprio presidente Emmanuel Macron ou o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, pedissem para que a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, o Departamento de Estado, revisse essa política de proibição da entrada destes cidadãos e possam encontrar um meio termo, dizendo que a aliança entre os dois lados do Atlântico deve ser mais forte do que essas brigas ideológicas. Fato é que não é apenas nesse assunto que há essas diferenças, há também, como a gente acabou de ver, na questão da guerra da Ucrânia, dar uma vitória bastante evidente à Rússia ou encontrar o meio termo, há questões econômicas como o tarifaço, ou seja, não serão fáceis os próximos 3 anos nessa relação bilateral tão importante para o Ocidente, que é entre a Europa e os Estados Unidos, a ver os próximos capítulos. Pois é. Luca Bassani, nosso microfone internacional. Bom fim de semana para você, a gente volta a se falar. Deixa eu conversar um pouco com o Cristiano Vilela aqui sobre essa segunda pergunta, que a gente fez para o Luca Bassani em relação a essas restrições nos Estados Unidos. Você que está aí nessa temporada, você percebeu alguma coisa quando você desembarcou nos Estados Unidos? Há um rigor muito maior para a entrada na comparação com outras vezes? Você falou que há 1 ano você esteve aí também, Vilela? Pois é, Tiago. Não, olha, eu vou dizer uma coisa. Para o turista brasileiro, pelo menos de uma forma geral, não se percebe nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de critério mais rígido. Agora, claramente, inclusive com denominações, com cartazes que colocam muito claramente a restrição a pessoas vindas de outras localidades. E no caso dos Estados Unidos ainda existe a questão que acaba sendo um filtro importante, que é a concessão do visto, que é feito ainda no país de origem, no caso, a não concessão do visto, portanto, nesse ponto acaba fazendo com que o movimento vindo por parte desses países no aeroporto, naturalmente, ele seja extremamente diminuído. Agora, a identificação, sim, nos aeroportos da lista de países que têm a entrada vedada aqui nos Estados Unidos. No próximo bloco, o ataque americano a um território da Nigéria e novidades no caso